Saudações, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vamos de literatura, dicas de leituras, ou seja, livros que eu estou lendo, livros que eu estou relendo, e vou passar essas dicas para vocês. Já falei do Adriana Lisboa, Sinfonia em Branco, no vídeo anterior, em que eu falei sobre literatura de autoras, né? As vozes femininas na literatura. Continuo falando aqui da Adriana Lisboa. Esse livro é uma obra-prima, né? É uma obra que tem referências a sinfonias, a música, tem referências a pinturas, né? A escultura. Uma das personagens gosta muito de fazer escultura de argila, por exemplo. Então é uma sinfonia, ou seja, é literatura, fala de outras artes, tem personagens muito interessantes. Assim, o enredo é meio assim, conta o presente, conta o passado, faz o flashback, volta para o presente, né? E o enredo se desenvolve a partir da mente das personagens, né? São duas irmãs que vêm do interior e vão para o Rio de Janeiro, né? Então ela vai mostrando a partir da mente desses personagens e vão chegando aos vários níveis de narrativa. Não é um painel igual, né? Geralmente tem essas literaturas que mostram diferença do interior para a cidade grande. Tem aquele painel, como a gente já viu lá no Jorge Amado, né? Faz um painel e do painel ele dá um recorte, pega a personagem e continua fazendo a narrativa, né? No caso que não, que ela a partir das personagens ela vai crescendo, aí vai incluindo a família, vai incluindo o interior, vai incluindo o estilo de vida, vai fazendo os contrastes, né? Então são as várias vozes, os vários instrumentos que tem na sinfonia, né? Então fica a dica, é imperdível, assim, é para ler e reler. A Sinfonia em Branco, da Adriana Lisboa, que tem lançado ótimos livros de poesia também. Depois vamos comentar os livros de poesia da Adriana Lisboa. Uma dica de leitura do nosso amigo Robson Gugel, que é o Ciro Trevisan, O Devenir. Né? É um romance assim, meio cinematográfico, porque ele é feito de recortes, de fragmentos, né? Interessante como é que ele vai articulando. Ele passa de um personagem, ele move a câmera para outro personagem, e aí o personagem ele passa para outro personagem, e na ação de um personagem tem lá no fundo um personagem, aí ele vai puxa esse personagem para frente. Então é interessantíssimo essa questão da câmera, né? Aqui imaginando o narrador como uma câmera, e o narrador que vai jogando a cena, né? Ele não fica muito explicando muito, filosofando muito, né? Ele joga a cena e o leitor que tem que fazer as ligações, né? E aí você lembra os personagens, o que esse personagem tem a ver com esse, né? E é interessante que é uma literatura bem juvenil, assim, jovem, né? Não é infantil juvenil, é bem juvenil, porque ela o autor, quando escreveu, era jovem, em 2011, era jovem. A forma de leitura é ágil, é jovem, né? Ele vai é igual um videoclipe, né? Imagina aqueles videoclipes assim que vai mudando a cena, e aí ele já vai jogando vai jogando o personagem, você vai lidando com o jogo, né? Não sabemos se tem outras obras dele, mas gostei muito da dica, inclusive aqui apresentado pelo Wagner Moreira, que é um poeta, né? Do Cefete. Então ele fez 2011, não sei se tem outras obras do autor, se ele continua produzindo, mas isso aqui já é, né, assim, uma surpresa e tanto, né? Então fica a dica do Robson Gugel, que elogiou o livro e realmente com merecimento. O livro, fica a dica aí, O Devenir 2011, e é para ler e imaginar o filme, né? Daria um ótimo filme isso aqui. Vamos para o próximo. Para os próximos, né? A gente falou aqui da questão cinematográfica, aquele jogo de cena. A gente lembra muito do Luiz Rufato, que fez lá Eles Eram Muitos Cavalos, que são cenas de São Paulo, a megalópole de São Paulo, vários personagens, várias cenas se entrelaçam, uma em referência à outra, que lembra também esse jogo de câmera, né? A câmera, o narrador vai mudando as cenas, e você que está vendo vai fazer ligação entre elas, né? E aqui no caso, o Estive em Lisboa e Lembrei de Você, é uma narração assim, que começa falando do jovem com suas peripécias, né? Lá no interior de Minas, Cataguases, e vai se envolvendo em problemas familiares, financeiros, etc. E aí, a solução é ir para Lisboa, né? A solução é Lisboa. Então mostra um rapaz que sai do interior, né? A vida pacata do interior, aquela vida, né, diferente, e vai para uma metrópole da Europa, né? Capital de Portugal. Como diz o pessoal, né? Você vai para Portugal, se sobrar um tempo eu vou na Europa, né? Mas é tudo Europa, né? É uma forma irônica de o pessoal falar. E aí aquela ideia de que vamos fazer a América. O pessoal vindo da Europa para fazer a América, né?
Estados Unidos, Brasil. Agora o brasileiro sonha fazer Europa, né? Então o pessoal vai lá para a Europa, vai para os Estados Unidos, né? Então essa ironia aqui e fora que a linguagem ágil também, a linguagem do Rufato é oralidade, como se fala mesmo, vai mudando os planos rápidos, né? A fala dos personagens mistura com a do narrador, né? Então o diálogo está no meio da narrativa, ele não fica fazendo travessão, né? No meio da narrativa, aí o narrador está falando, o personagem está no meio, né? Eu acho um pouco de Saramago. Saramago fez essa agilidade na narração, né? E o outro aqui são cartas, né? É um romance epistolar, ou seja, são cartas, né? De mim já nem se lembra. De mim já nem se lembra, né? Então aqui são cartas, né? Ele começa a falar da família, né? Da família do interior e o irmão que vai estudar, vai trabalhar em São Paulo, por exemplo, né? Então aquela mesma mudança de áreas, né? Aqui vai do interior, vai lá para a Europa. Aqui sai do interior e vai para a cidade grande. Então essa mesma mudança, e essas cartas vão mostrar esse deslocamento, né? São cartas bem assim, do irmão para os pais, né? Para a mãe. Ele encontrou essas cartas e aqui é o seguinte, ele publicou no íntegra, né? As cartas estão aqui. E é uma linguagem bem simples, né? Assim, não é nada rebuscada. E mostra justamente isso, ou seja, a pessoa precisa sair, abandonar o seu núcleo familiar para outra cidade, lugar desconhecido, para fazer. Então, sai do interior de Minas para trabalhar em São Paulo, né? Quantas pessoas não saíram do interior do Nordeste para trabalhar em São Paulo? Né? E aqui vai mostrando esse deslocamento ao longo do tempo, né? A relação dele com a família. E aí você vai pegando a história a partir das cartas, né? Não tem um narrador que vai te guiar, vai te dar um painel, não. Você vai pegando os elementos da narrativa de carta em carta. Uma carta fala de um familiar, outra carta fala de um evento familiar. Aí vai falando da própria vida de quem está se mandando as cartas, né? Então fica aí a dica, mas, né, do Rufato. E leio também Eles Eram Muitos Cavalos, né? Que é um clássico, né? Para ler lançou o Rufato, né? E por falar em Rufato e falar em cidade grande, tem esse perímetro urbano do Binho Barreto. Inclusive o Binho Barreto que teve aqui, né, a apresentação do Luiz Rufato, né? O Binho Barreto, ele vai falar da cidade, no caso aqui, eu imagino, é BH, né? É BH, andando para BH, e ele vai mostrando os grafites, né, as cenas urbanas, né? É uma literatura de urbano mesmo, né? A pessoa vai sair da cidade. Em outro vídeo, outras dicas, eu falei aqui, ó, do Cidade de Papiros, né? Que é também uma coisa, é uma literatura da cidade, né? Escrito para pessoa urbana, que tem poema, tem grafite, né? Que é o do Wesley Mateus, né? Aquelas torres no alto de BH, né? As torres de alto de BH. Então são duas, você pode fazer um diálogo, né? Um diálogo da cidade de Papiros e do perímetro urbano, que é a literatura da cidade, sobre a cidade, andando pela cidade, né? Então, cenas da cidade, fotos, né? E aí, como diz o Luiz Rufato, né? Perímetro urbano, um retrato de corpo inteiro de Binho Barreto. O artista nos oferece aqui registros de algumas de suas engenhosas performances, intervenções em formato de pinturas usando plataformas mais diversas, né? Então, é intervenção na cidade, né? O grafite, né? E aqui, né? Mais grafite, né? Ele vai mostrando como é que ele tem as ideias de fazer. Então, o grafite vai mostrando as obras de arte que estão espalhadas por BH, cenas de BH, né? Aqui, né? Interessante, então, fica a dica, perímetro urbano. E também, essa eu já falei em vídeo anterior, né? Em vídeos anteriores, Cidade de Papiros. Outra literatura da nossa época que fala da cidade, aqui o cidadão em comum. Imagina, Pedro Livro, imagina um cidadão, um menino jovem, né? Tipo lá o Peter Parker, que de repente tem poderes, né? Igual o Homem-Aranha é isso, de repente ele tem poderes, né? Do nada, assim, vai lá, uma aranha radioativa picou e ficou. Então, com grandes poderes, grandes responsabilidades, como diz Stan Lee, né? Então aqui de repente a brincadeira é justamente isso, do nada o menino tem poderes, né? Ele começa a voar, a levitar, sei lá, sai voando, não sabe por quê, não sabe de onde veio, não sabe controlar, outra coisa, não sabe controlar os poderes, né? Então é isso, é uma brincadeira com esse realismo mágico, né? De repente um menino, um jovem, começa a ter o poder de levitar, de voar na velocidade do som, etc. Imagina, ele vira um Superman da noite pro dia e não sabe o que faz com isso, né? Então ele vai causando transtornos às pessoas, aos amigos, à cidade. Tem que lidar com esses poderes que ele não sabe de onde veio, né? Então não sabe controlar.
Será que ele sofreu alguma abdução alienígena, etc, né? Será que ele tem um chip implantado e tal? Aí vai ter nossa ironia. É uma literatura mais para infanto juvenil, mas é interessante porque é um exercício de narrativa, né? Ou seja, você tem um mote, uma pessoa tem um poder, e aí você vai explicar o que muda na pessoa, né? Ela vira outra pessoa, ela muda a personalidade, então ele vai dialogando com isso, ou seja, o que ele tem de estranho, né? Por essa estranheza dele, ou seja, de poder voar, de ter poder, ele vai analisando a estranheza da vida moderna, da grande cidade, né? Então nada de Gotham City, ou seja, a cidade do Batman, né? Nada de Gotham City, nada de Metrópolis, a cidade de Superman. Essa história se passa em São Paulo, né? Então é uma história da metrópole, da megalópole brasileira, né? Mais uma dica do Robson Gurgel. Essa obra do João Pinto é As Pedras Doentes da Rua do Fio. Que é o seguinte, aqui é interessante essa narrativa, que é uma narrativa assim, mais de terceira idade, né? A pessoa já mais um professor aposentado, ele vai narrando as peripécias e as memórias dele, dos familiares, né? Então lembra um pouco ali o Senhor dos Anjos ali com o Amanuense Belmiro, né? Que são diários, vai contando a parte das formigas aqui no início, né? O cara luta com as formigas, invadido, né? As formigas invadiram a casa, ele tem que dinamitar o terreiro lá. Lembra muito o Quaresma, né? Policarpo Quaresma, Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto, que tem esse cara, o cidadão tem um problema com as formigas, né? E aí interessante isso aqui. Aí ele vai, a forma de narrativa é isso, ele vai indo, né, na vida aposentada, e ele vai visitando as cidades onde ele viveu, e vai lembrando do avô, né? Aí entrelaça a história dele com a história do avô, né? Então é uma voz de primeira pessoa, uma voz saudosista desse ex-professor, e lembra também que aquele tom amargo, né? Um tom amargo assim, que tem no Angústia do Graciliano Ramos. Lembrei dessas, eu vou lendo assim, vou lembrando, né? Então, a Angústia do Graciliano Ramos. Então, um livro interessantíssimo que me lembrou outros livros, né? Não estou dizendo que o cara parou de outros livros e tal, não, mas é que ele vai contando a história dele, de uma forma bem coloquial, assim, bem interiorana, né? Uma memória puxando outra, né? Bem o estilo assim do Grande Sertão Veredas, né? O cara começa a falar uma história, aí daquela história ele puxa outra história, aí ele lembra de outra história, né? Então, é interessante essas ligações entre as histórias que ele conta dele mesmo, né? As histórias e a história da família, do interior, da cidade do interior, né? Essas lembranças que ele tem, o indivíduo analisando o seu presente, né? Ou seja, ele já está se tornando velho, idoso, e lembrando toda aquela vida que ele teve, todas as aventuras amorosas, né? Então fica a dica aqui, As Pedras Doentes da Rua do Fio, do João Pinto. Ele é do Piauí. Sou do Piauí, nascido no mato, não na capital. Minha idade, sou velho agora e muito jovem, fui professor, quase 40 no Amazonas, né? Então foi professor no Amazonas. Fica a dica do Gurgel. Para finalizar as dicas, mais uma do Robson Gurgel, do Caravana, né? O Rei dos Imóveis, da Franci Grip. A Franci Grip é conhecida pela poesia, né? A gente conhece a Franci Grip já pessoalmente, ela tem poesia, muitos livros de poesia, e aqui ela está trabalhando com prosa, né, narrativa, romance. É um romance curto, assim, direto, e é uma semana da vida de pessoas que trabalham com imóveis, pessoas que alugam, pessoas que vendem, pessoas que compram, né? E parece que a Franci Grip trabalhou, né, aqui a autora, parece que a Franci Grip trabalhou, né, com essa atividade comercial, né? E vai mostrando, né, os bastidores, como é que é a vida. A gente passa na frente das imobiliárias, não imagina o trabalho que é, né? Fazer captação dos imóveis, levar os clientes até os imóveis, né? E quem quer alugar, quem está alugando, né? Então a gente tem essa questão da imobiliária. Para quem vive de aluguel, a gente conhece só um lado da história, né? Que é quem paga o aluguel. Mas aí, quem que vai fazer essa intermediação, né? A pessoa quer alugar uma casa, quer vender uma casa, e aí tem um profissional que vai lá trabalhar, vai divulgar a venda dessa casa, o aluguel dessa casa. E aí tem o trabalho em si e tem a relação dos colegas de trabalho, né? Então ela vai mostrando isso, cada um tem a sua vida ali, a vida bem, né? Um trabalho que é como os outros trabalhos,
Então imagine você fazer um livro para cada segmento, né? Como trabalham as pessoas que trabalham ali, por exemplo, depósito de material, aí você faz um livro. Como é que trabalham as pessoas que mexem no seguro, aí você faz um livro. Pessoas que são dentistas, pessoas que são advogados, então você pode fazer um segmento. E ela fez aqui um segmento que é como é que é a vida dessas pessoas que trabalham. E é uma semana, né? O livro é curtinho, direto, você pode sentar aqui e ler uma vez, que é uma semana na vida desses profissionais que mexem com aluguel, venda, compra de imóveis. Né? Interessante isso que ela pegou, né? Fez um microcosmo, né? desse pessoal, ela faz um recorte e mostra à sociedade como é que é essa correria hoje em dia, né? A vida profissional, trabalhar a vida profissional, emocional, familiar, né? Então fica a dica, France Grip, dica também do Robson Gurgel, né? Que vai ler, viu? Vai ler, viu? Então fica aí, gente, as dicas, obrigado pela atenção e não se esqueçam de compartilhar.